Bom pessoal, aqui é o Leandro Ramos do site professorramos.com para mais uma videoaula de redes. E na videoaula de hoje eu quero abordar o conceito do que é DNS e algumas práticas relacionadas ao assunto. Vamos lá? Então o que vem a ser o DNS? Ou qual é a função do DNS? Você certamente sabe que para navegar na internet você digita o URL do site, ou seja, o endereço www.professorramos.com ou www.jeffersoncosta.com.br. Legal, mas na internet você não vai achar o servidor que contém esse site com esse nome. Na verdade, você precisa do endereço IP. Toda rede, toda a internet é baseada em endereço IP. Então, para achar qualquer site na internet, você precisa do IP e não do nome do site. Então, eu preciso de alguém que faça essa conversão, que transforme esse nome desse site em um endereço IP. E quem faz isso é o meu servidor DNS. Antes de mais nada, eu vou comparar o DNS com a agenda do seu celular. Você vai lá no seu celular e escolhe um nome na sua agenda. Por exemplo, eu vou escolher aqui o Jefferson Costa. Então você vai com a setinha até o Jefferson Costa e manda discar. Mas todo mundo sabe que ele não disca para a palavra Jefferson Costa. E sim vai ligar para um número de telefone. Número tal, 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 tal. E aí vai ter lá toda uma identificação desse número. Por exemplo, 11 indicando que é São Paulo, mais estará lá indicando o país, e aí o número da operadora, toda a identificação, aí 9 que é celular, então tem aquele formato de número de telefone. O que acontece quando você faz essa ligação? O seu celular tem uma agenda que vai converter aquele nome que você escolheu em um número de telefone. Então você não disca para o nome, sim para o número. A mesma coisa acontece num computador. Eu não vou entrar no www.professorramos.com e sim vou entrar em um determinado endereço IP. E o DNS é o serviço que vai fazer isso, vai converter esse nome para o IP correspondente. Quando começou a internet lá nos primórdios, como que funcionava isso? Tinha um arquivo de texto chamado hosts em cada um dos grandes servidores da internet. E esse hosts continha o endereço dos outros. Mas com o crescimento da internet isso ficou impossível de se manter. Porque toda vez que um novo servidor era incluído, ou você tinha um novo site, uma nova estação na internet, você tinha que fazer o quê? Você tinha que alterar todos esses arquivos. Isso passou a ser impossível. Então eles criaram um sistema hierárquico para que funcione essa tradução de nome para IP e de IP para nomes. Vamos dar uma olhada nisso rapidamente aqui no meu navegador. Toda vez que eu digito um site novo, por exemplo, eu vou acessar aqui o www.jhtechinformatica.com.br e eu quero que vocês notem lá embaixo, na barra do navegador, quando eu digitar esse site, o que vai acontecer. Ele vai escrever assim, obtendo um endereço IP, bababá, pesquisando. Vamos ver isso aí. Aguardando informações de JHTech. É muito rápido. Mas o que aconteceu nesse momento? A minha máquina fez uma consulta na internet perguntando quem é jhtechinformatica.com.br e me retornou um endereço IP para minha máquina conseguir acessar esse site. Eu vou fazer uma outra pesquisa aqui, jhtechead.com. E olha lá embaixo na barra, de novo, muito rapidamente, ele faz uma pesquisa e me retorna aqui o site da JHTech Treinamentos em Informática. Eu poderia navegar no site através do seu IP? Poderia. Por exemplo, eu vou digitar aqui, 200.147.67.142 e vou pressionar Enter. Notem que eu coloquei o endereço IP. E quando eu faço isso, ele me abre o site do UOL. Então eu naveguei diretamente, sem a necessidade de um DNS. Mas seria impossível para um ser humano decorar todos os IPs de todos os sites. Ou no mínimo ia ser muito, ter uma lista na máquina, algo muito trabalhoso, né? E não é assim que as pessoas navegam. Normalmente você digita www.uol.com.br ou apenas uol.com.br. Então você já entendeu nesse momento que quando você digita uma URL, www.procedimentosenti.com.br, na verdade, não é esse endereço que te leva até um site, e sim o endereço IP. E é pesquisado um servidor DNS para que ele transforme esse nome em um endereço IP.
Vamos ver de maneira bem básica aqui os 4 passos essenciais. Você está aqui no seu navegador de internet e primeiramente vai digitar o URL do site. Então eu quero entrar lá no www.professorramos.com. A sua máquina vai fazer uma pesquisa no servidor DNS, passo 1 aqui, e o DNS vai te retornar o IP desse site, 200.234.96.241, por exemplo. Uma vez que o seu computador conhece o endereço IP, o seu computador vai até o servidor web, usando o IP, 284.96.241. Esse servidor que contém o site vai entregar para sua máquina o código do site, aqui o passo 4. Então sempre assim, a máquina pesquisa o DNS devolve o IP do site, a máquina novamente faz uma conexão com o servidor web utilizando agora o IP, e o servidor web retorna o código que foi solicitado, que não é nada mais nada menos que o teu site. O DNS funciona na camada de aplicação do modelo OSI e usa o protocolo UDP para troca de informação, ou seja, sem confirmação. Aqui eu tenho exemplos de endereços primários e secundários de DNS que podem estar configurados nas suas máquinas. Esse do OpenDNS, 208.67.222.222 o primário, e o secundário 208.67.220.220. E aqui o do Google, o DNS do Google 8.8.8.8 e o secundário 8.8.4.4. Por que primário e secundário? Se um servidor DNS desse estiver fora do ar, você teria um segundo servidor DNS para pesquisar, para você não ficar com a sua internet parada. Já que se cair o DNS não estiver no ar, você não tem quem faz a troca de nome para IP e não conseguiria navegar na internet. Para ilustrar melhor esse processo, eu quero mostrar essa figura aqui para vocês. Então, olha que interessante essa figura. O computador quer acessar um determinado site, então você digitou lá um endereço. O que vai acontecer? O computador vai até o seu roteador, no caso você está num roteador sem fio, por exemplo, e pesquisa quem é o DNS. Automaticamente ele vai sair aqui do seu roteador e vai para o seu provedor. E aqui no DNS do teu provedor, ele vai tentar descobrir quem é aquele site. Você conhece o www.algumacoisa.com.br? Se o seu provedor conhecer, ele já pode retornar para você aqui o IP desse site. Mas imagina que ele não conheça esse site que você acessou, nunca ninguém acessou, ele não tem o conhecimento desse endereço. Então ele vai pesquisar isso na raiz. Já vou dar mais detalhes do que é essa raiz. Se ele encontrar na raiz, ele vai voltar para o teu provedor. Quem é o responsável, o principal responsável por esse endereço que você solicitou? E aí o seu provedor vai fazer uma nova pesquisa agora no servidor DNS responsável por esse site. E esse servidor vai fazer todo o trabalho até me devolver o IP do site. O IP tal, devolveu para o meu provedor. O meu provedor vai guardar isso em cache armazenado para uma futura pesquisa, vai devolver isso para o meu roteador. O meu roteador, por sua vez, vai devolver esse endereço para a minha máquina. E aí eu consigo, através do IP, conectar ao servidor web. Então toda vez que você conecta um site, é feito esse sistema de pesquisa. Vamos enxergar com mais detalhes esse passo a passo. Então, como são organizados de forma hierárquica os servidores DNS? Primeiro nós temos o raiz, que é o root server. Observe que existe um principal aqui em cima em toda a cadeia. Na verdade, são 13 servidores principais, que é a raiz do DNS no mundo. 10 estão nos Estados Unidos, 2 estão na Europa, Estocolmo e Amsterdã, e 1 está na Ásia, em Tóquio. Então, 13 servidores são responsáveis pela internet no mundo inteiro, pelo sistema de DNS. É importante dizer que existem países que têm uma réplica de um desses 13 servidores. No caso, no Brasil, a gente tem uma réplica de um servidor americano. E debaixo do servidor raiz, eu vou ter os meus top level domains. Eu tenho top level domains genéricos, por exemplo, terminados em .com, .net, .org, .info, .edu, e tenho também os top level domains com código do país, por exemplo, terminados em BR, no caso do Brasil, AR no caso da Argentina, PT no caso de Portugal, e assim por diante. E debaixo dos meus top level domains, eu vou ter os sites. Por exemplo, eu tenho um servidor raiz, debaixo do servidor raiz, o top level domain, que corresponde, é responsável pelo todo o site terminado em .com, e debaixo desse top level domain eu teria aqui o professor Ramos. Vamos imaginar um outro caminho aqui, ó. Tenho um servidor raiz, debaixo dele eu tenho o que corresponde pelos domínios terminados em .br, debaixo do .br eu teria
responsável também pelos sites.com, então .com.br, e debaixo desse eu teria, por exemplo, o site Jefferson Costa, o nome do usuário. Olha um exemplo aqui, ó, dns.pt. Então, debaixo do PT eu teria o DNS, debaixo do PT eu teria o FCCN. Vamos entender isso melhor agora. Os servidores DNS que respondem por determinados domínios são chamados de autoritativos. Ou seja, eles têm autoridade sobre o domínio. Já os servidores responsáveis por receber consultas de DNS de máquinas clientes, por exemplo, o DNS do seu provedor, e tentar obter respostas com servidores externos, são chamados de recursivo. Então, o servidor DNS.com, .br, .es é autoritativo, enquanto o servidor DNS do teu provedor, que vai pesquisar em um desses DNS, é recursivo. No mundo, quem é responsável pelos servidores DNS é um órgão chamado ICANN, que pertence ao IANA. E no Brasil, quem é responsável pela terminação .br é o registro BR, que é do CGI, o Comitê Gestor da Internet. Você encontra o link para o CGI aí na descrição da videoaula. Para entender um pouquinho melhor como é que funciona essa pesquisa hierárquica, vamos observar essa imagem. Eu quero acessar um site, www.site.com.br. Nota que tem um ponto aqui no final que normalmente você não digita no endereço, mas que ele existe na hora da pesquisa. Esse ponto simboliza o raiz. Então toda vez que você vai procurar um endereço na internet, através do sistema hierárquico do DNS, o que ele vai fazer? Primeiro ele vai para o ponto, que é o raiz. Está aqui, ó, no topo da minha cadeia. Na sequência, ele vai perguntar para o raiz, você conhece o site tal? Ele não conhece o site tal, mas ele conhece o final aqui, o BR. Então ele vai te mandar para quem responde por domínio terminado com BR. E chegando aqui no DNS que cuida do BR, o BR vai falar, eu não conheço o site, mas eu conheço quem é responsável pelo COM. E aí o BR vai te indicar para o COM. Uma vez dentro do COM, ele vai falar o seguinte, eu conheço determinado site, e vai te mandar para o DNS que responde por aquele site. Aqui seria o nome, né? Por exemplo, Jefferson Costa. E lá dentro desse DNS, eu poderia ter vários serviços, por exemplo, eu poderia ter um site, eu poderia ter um e-mail. Então ele vai procurar a parte que é responsável pelo site, que é o www, e vai te retornar o IP do servidor web. Então a pesquisa no site é feita sempre aqui do final do endereço para o início onde você digita. Então, raiz, domínio de primeiro nível, domínio de segundo nível e o site. Se eu fosse, por exemplo, pesquisar um site.com, o caminho seria diferente. Por exemplo, professorramos.com. Eu iria para o raiz, do raiz eu viria para o com, e do com eu viria aqui para o professor Ramos. Eu não teria aqui esse subdomínio de segundo nível. Você pode fazer a pesquisa DNS de duas maneiras, eu já vou mostrar isso na prática. Você tem uma consulta DNS Lookup, que seria o quê? Eu vou passar o site, por exemplo, google.com.br, e o servidor DNS vai me devolver o IP dele. Por exemplo, 64.233.163.103. É a pesquisa mais comum de acontecer. Você tem um site para navegar e vai descobrir o IP dele. Mas você também tem uma pesquisa reversa de DNS, que é o Reverse Lookup, que funcionaria como? Já vou mostrar isso na prática também. Você vai fornecer o IP e o servidor DNS vai te informar qual é o site que responde por aquele IP. Então uma pesquisa reversa, ou seja, ao contrário. Normalmente você dá o endereço URL e o servidor DNS retorna o IP. Mas você também pode mandar o IP e o servidor DNS retornar o nome do site. Quando nós usamos, por exemplo, um DNS reverso, é muito comum para evitar spam. Muitas pessoas montam um servidor lá e mandam spam se passando às vezes até por outras empresas e coisa do tipo e tal. Então como é que funciona? Quando o seu servidor de e-mail recebe um e-mail, o que ele faz? Ele olha aquele e-mail e tem lá o domínio, né? @ por exemplo, uol.com.br, @ig.com.br, @gmail.com. Então ele vai olhar aquele final, que não é nada mais nada menos que o quê? Que o domínio que responde por aquele e-mail. E vai fazer uma pesquisa reversa do IP que mandou o e-mail. Se ele olhar e falar assim, peraí, esse IP que mandou o e-mail não corresponde a esse domínio. Ele simplesmente descarta o e-mail como spam. Então é feita uma pesquisa onde eu tenho o IP que enviou o e-mail e eu quero conferir se ele realmente vem daquele domínio. Esse seria o DNS reverso. Então, deixando bem claro,
o DNS comum, lookup, eu envio o endereço e obtenho como resposta do servidor o IP. No reverso, o contrário, eu envio o IP e tenho como resposta do servidor DNS a URL, ou seja, o nome do domínio. Então tá aí a forma hierárquica que é organizado o DNS na internet. Lembrando que eu tenho o servidor raiz, os top level domais, e debaixo deles o segundo nível, terceiro nível, até chegar ao site que você quer acessar. Cache DNS. Primeiro tenha em mente que DNS é acessado a todo momento que você está na internet ou usando a rede. E então o fluxo de acesso, de pesquisa é muito grande. Então toda vez que a sua máquina pesquisa um site, ela guarda esse endereço, essa conversão de nome em IP num cache. Ou seja, ela armazena aquilo de forma temporária, por um tempo. É armazenado de forma temporária para não ter uma informação desatualizada. Tem um TTL, um tempo de vida daquela informação. E aí uma segunda pesquisa que você faça para o mesmo site, a sua máquina já tem esse endereço. Isso eu falei de maneira local, ou seja, o meu próprio computador, eu já vou provar isso na prática. Mas isso também funciona entre os servidores DNS. Suponha que você vai visitar um site que você nunca acessou. Então o que vai acontecer? Você vai fazer toda aquela pesquisa DNS, ele vai por raiz, procura o top level domain, até achar o endereço. Legal, fez aquela pesquisa hierárquica. Para evitar que essa pesquisa seja feita novamente, quando um outro usuário do provedor tentar acessar o mesmo site, ou você mesmo for acessar o site pela segunda vez, o que vai acontecer? O DNS vai guardar em cache armazenado, o servidor DNS lá do teu provedor, aquela pesquisa. E aí a próxima pessoa que fizer, ele não vai fazer toda a pesquisa de novo lá no raiz e tudo mais. Ele já tem lá o endereço, ele já manda direto. Com isso, o que vai acontecer? Eu vou diminuir a carga de trabalho do servidor DNS raiz e dos outros top level domains. Então o cache DNS é muito importante, tanto no seu computador quanto na estrutura de internet como um todo. Lembrando que a pesquisa é sempre de trás para frente. Então, por exemplo, eu vou acessar um site.com, tá aqui o top level domain, ele vai começar primeiramente aqui pelo raiz, né? Teria um ponto aqui no final, depois aqui no .com, depois o primeiro nível de domínio da empresa aqui, ó, empresa. Depois ele poderia ter um segundo nível de domínio até o nome do host. Vamos ver um pouquinho disso na prática. Eu vou abrir aqui o bom e velho DOS e eu vou mostrar para vocês um comando bem interessante da família do comando ipconfig. Então ipconfig barra display DNS. O que esse comando fez? Ele mostrou uma lista enorme aqui, eu vou subir aqui até a hora que eu digitei o comando. E o que esse comando mostrou para mim? O ipconfig barra display DNS. Ele mostrou para mim todo o cache que está armazenado na minha máquina de acesso a sites. Por exemplo, ó, o procedimento em ti.com.br corresponde à resposta de IP aqui, o registro do host é 93.104.215.66. Nota que interessante, ele mostra meu tempo de vida, quanto tempo esse registro vai ficar guardado no meu cache. E assim por diante, nota que tem um site da UOL, tem registro do bate-papo do UOL, ó, aqui tem um registro do meu webmail. Tá vendo? E registros de sites que foram acessados aqui de forma direta ou indireta. Depois você acessa um site, esse site abre outras URLs aí. Aqui o site do Hélio Cesareio, ó, o site da JHTech AD e assim por diante. Ó. JHTech Informática, Jornal do Tempo UOL. Olha aí, ó, todas as Netshoes, entre outras pesquisas. Então toda vez que você pesquisa um site na internet, é guardado no cache. Para você ver o cache, você vai usar o comando ipconfig barra display DNS. Mas por algum motivo qualquer, por exemplo, você está com o DNS bugado e você quer limpar esse histórico, você pode usar o comando ipconfig barra flush DNS. E ele vai limpar esse cache que está na sua máquina de endereços DNS. Vou dar um Enter. E agora que eu dei esse comando, eu vou digitar de novo aquele comando ipconfig barra display DNS. E nota que agora não foi possível exibir o cache do DNS Resolver. Por quê? Porque eu acabei de limpar ele com o comando ipconfig barra flush DNS.
Agora que eu estou com o histórico limpo, vou fazer algo bem interessante. Eu vou abrir aqui um site, por exemplo, a jhtecad.com. Vai repetir aquele procedimento, ele não conhece, então aguardando, fez a pesquisa DNS e me retornou no site. Vou abrir mais um site aqui, ó, o jeffersoncosta.com.br. O procedimento foi o mesmo. E vou abrir aqui também o professorramos.com. Então, acessei alguns sites aqui para quê? Para que ele faça a pesquisa DNS e guarde isso em cache para mim. Vamos ver se a teoria bate com a prática. Vou digitar de novo o comando ipconfig/display DNS, enter. E agora eu já tenho alguns sites no meu cache. Vamos observar quais são eles. Então eu tenho aqui o jhtecad, correspondente ao IP tal. É lógico que ele vai abrir outros domínios aqui, ó, o jhtecinformatica.com.br, correspondendo ao IP tal. Tem aqui embaixo uma série de outros sites. YouTube, Google. Moodle, né, que é a interface de EAD. professorramos.com aqui no final e mais alguns sites que são acessados de maneira indireta dentro do código que está em cada uma das páginas. Então, notem que funciona. Eu vou agora mostrar para vocês como testar um DNS e o DNS reverso através do NSLookup. Vamos lá? Vou limpar a tela aqui com o CLS. NSLookup. E o que é esse aplicativo? É um aplicativo para mim testar os meus servidores DNS. Vou dar um Enter. E o que acontece? Que ele mostra para mim quem é o DNS da minha máquina agora, que é o resolver1.telesp.net.br. Usuário aqui de Vivo Speed. Ele mostra o endereço do meu servidor DNS no momento. E agora eu vou fazer uma pesquisa básica. Primeiro eu vou pesquisar um site. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, professorramos.com. E ele mostra para mim que o endereço do meu site corresponde a esse daqui. Vamos fazer isso com outro site. procedimentosemti.com.br. Então, esse site procedimentosemti.com.br corresponde a esse IP. Ou jeffersoncosta.com.br. Então eu faço pesquisas DNS utilizando o NSLookup. E descubro para aquela URL, para aquele endereço, qual é o IP correspondente. Eu também posso fazer o DNS reverso, que foi mostrado na teoria. Por exemplo, eu vou colocar um IP bastante conhecido, 8.8.8.8, e perguntar quem é este IP. E ele vai fazer o DNS reverso. Com o IP ele vai me trazer o nome do domínio, ou seja, o endereço. Então ele fez uma pesquisa e disse para mim que esse cara corresponde a quem? Ao DNS do Google. Eu vou fazer uma outra pesquisa aqui com outro endereço, 208.67.220.220. E ele me disse que esse endereço IP é o servidor DNS do OpenDNS. Então aqui eu fiz pesquisas de lookup e de reverse lookup, ou seja, ao contrário, né? Um eu digitei o endereço e pedi o IP, o outro eu digitei o IP e recebi como resposta o endereço. Vou digitar exit aqui. Uma outra coisa interessante para você observar como é que funciona é que eu posso pingar o endereço da internet, por exemplo, ping www.uol.com.br. E como que eu faço agora? Como é que o ping vai funcionar? Ele vai fazer o teste dele, mas ele não consegue pingar aquele endereço, então ele tem que pesquisar o DNS. Olha que interessante lá, quando eu dou um Enter, ó, ele não dispara contra o endereço, ele dispara contra o IP, ó, 200.147.67.142. Ou seja, uma maneira simples também de descobrir qual é o endereço de um site, o endereço IP de um site. Então você pode usar o NSLookup ou pode usar o ping, e o ping aqui foi feito um ping. Foi feita a pesquisa de DNS com o ping. Eu digitei o endereço e ele me retornou o IP. Ou seja, antes do ping executar, ele fez a pesquisa DNS para mim. Então vocês viram na prática o cache, o DNS reverso.
o DNS comum, entre outras práticas. E por último, eu queria falar sobre os tipos de registro DNS. Essa informação é mais importante para quem vai montar um servidor DNS, mas eu acho muito interessante todo mundo conhecer essa estrutura. Muitas vezes um único domínio tem vários serviços. Por exemplo, você registra um domínio lá, professorramos.com, mas lá dentro você tem outras funções. Por exemplo, você tem o servidor de e-mail, você tem um servidor de FTP. Exemplo, ftp.teusite.com.br, um e-mail, e-mail.teusite.com.br, ou um blog, blog.teusite.com.br. Como que é possível um único domínio ter vários serviços diferentes? Um blog, um e-mail, um FTP. Isso é possível graças a parâmetros do DNS, que vai apontar para você se é para você acessar um servidor de e-mail ou se é para você acessar o site, o www ou o FTP. Então você tem registros, por exemplo, do tipo A, que basicamente associam um ou mais endereço IP ao seu domínio. Ou no caso de IPv6, ele vai ser um registro tipo AAAA. Você tem registros tipo CNAME, que servem para criar redirecionamento para domínios ou subdomínios. É esse parâmetro que pode ser utilizado, por exemplo, para criar um endereço do tipo blog.teusite.com.br. Isso explica também como mais de um site pode ser hospedado em um único servidor de web, através de registros do tipo CNAME, Canonical Name. Você tem registros do tipo MX, Mail Exchange, ou seja, parâmetros para e-mail. Toda vez que você manda um e-mail, não é @teusite.com.br ou @teudomínio.com.br. Quem vai responder pelo e-mail é a parte do DNS que tem o registro do tipo MX. Você também tem registro do tipo NS, Name Server, que indicam quais servidores atuam com serviço DNS no site. E também registro do tipo SRV, Service, que indica a localização de determinados serviços dentro do domínio. Eu tenho uma tabelinha aqui de exemplo. Você tem uma entrada do tipo FTP, que é CNAME, professorramos.com, então ftp.professorramos.com, um tipo calendar, que é um registro A, correspondente ao IP tal. Eu tenho um tipo NS, correspondente aqui ao ns1.professorramos.com, e um tipo MX, que seria um tipo de e-mail, que é server1.mail.professorramos.com. Quem vai configurar um servidor DNS pode configurar vários tipos de entradas. Para ficar claro, olha como é que são as entradas aqui. Quando você chega no teu site, teria o www, o FTP, o servidor de e-mail e assim por diante. Ou seja, vários registros, entradas de registros diferentes. Bom, espero que vocês tenham entendido o conceito do que é DNS. Esse servidor que vai pesquisar e transformar nome IP, IP em nome. Quem gostou da videoaula, não esquece de dar um joinha e compartilhar nas redes sociais. Já aproveita para fazer parte aqui do professorramos.com no Facebook e fazer parte desse grupo de mais de 4.800 pessoas. E também no Google+. Eu tenho outras videoaulas bem interessantes que podem complementar esse assunto. Eu tenho uma videoaula clicando nessa imagem que apareceu aí, que vai mostrar para vocês como configurar o DNS no 2012 Server. Eu tenho uma outra videoaula muito interessante que é o teste de desempenho de DNS para você melhorar a sua conexão de internet. Clicando nessa imagem que está aí também. E dessa série do que é para explicar as tecnologias, eu tenho duas videoaulas bem interessantes. Uma do que é Gateway e uma outra da diferença entre o Hub e o Switch. Lembrando que essas outras videoaulas você vê no meu site, professorramos.com, compartilhando conhecimento. Se inscreva no canal e compartilhe a videoaula nas redes sociais. Até a próxima!